Olá, família! Mais um momento do projeto CEA em Casa. Continuamos firmes com a nossa campanha de máscaras. Máscaras de adulto, máscaras de criança. Então, você participe com a gente. Se for possível, deixe aqui no Diz as suas doações de máscaras que vamos estar repassando para as pessoas que necessitam dessa doação. E agora, Neia Magro, com o tema Medo e Morte. Olá, amigos. Mais uma vez, aqui estamos no Centro Espírita Humildade e Amor, nossa casa espiritual. Hoje, dando continuidade a esse trabalho. Hoje também estaremos abordando mais uma vez um tema aqui do livro Ser Consciente, que é Medo e Morte. Joana traz para a gente nesse tema que fatores ponderáveis respondem pelos estados de medo do ser. Desde os distúrbios gerados pelo quimismo cerebral, responsáveis por desarmonias variadas, até os fenômenos de natureza psicológica. E aí ela fala sobre a mãe grávida, a mãe que descobre que está grávida e que está vivenciando um momento de muito conflito, ou por medo, ou por conflito dentro da família, enfim, ou é uma gravidez indesejada. E aí tudo isso que a mãe vivencia, tudo isso que a mãe sente, tudo isso vai afetando a esse serzinho que está ali se formando. E aqui a gente já abre um parêntese para trazer um alerta para todas as mamães, as futuras mamães que estejam grávidas, para que prestem muita atenção nesse momento, para que possam envolver com muito carinho, com muito amor ali aquele serzinho. Conversem com aquele serzinho, ouçam músicas que te tragam calma, que fazem uma harmonia, evitem certas situações, porque tudo isso, esse bebezinho, esse futuro bebê vai perceber e isso pode vir mais tarde a aflorar. E muitas das vezes a pessoa não sabe, a gente não sabe por quê. E ela coloca também que no momento do parto, onde aquele serzinho que estava ali num localzinho tão aconchegante, tão se sentindo tão protegido, é retirado dali e se vê envolto por muitos sons, por muita luz, num ambiente que lhe parece bastante hostil. Isso também já é uma grande situação que pode causar nesse serzinho desconforto. E aí, com o tempo, ele pode vir demonstrar uma certa insegurança, aquele bebezinho que tem muito medo, muita insegurança de dar os primeiros passos, de começar a caminhar, e a gente fica assim, puxa, mas já era para ele estar já mais adiantado, mas ele tem tanto medo, ele tem medo de soltar ali, ele tem medo de caminhar. Muitas das vezes pode ser que tenha alguma relação com esse momento vivenciado intrauterino e logo ali no momento do parto. Então, vamos envolver com muito carinho, muito amor esses serzinhos que estão aí se formando. E Joana coloca também que existem vários fatores preponderantes que respondem pelo medo, pela fobia do ser. Vários. Ela aqui aborda alguns deles. Existem aqueles medos que são inconscientes, que nós não temos consciência de que aquele medo existe em nós. E aí, em algum momento, aquilo aflora. E você não sabe por quê, não sabe de onde veio, não sabe, não tem uma resposta para aquilo. E existe aquele medo que é um medo consciente, um medo que a maioria de nós tem, que é o medo da violência urbana, o medo, muita gente diz que tem medo de barata, medo de rato. Eu tenho medo de sair à noite por causa da violência. Então, existem vários tipos de medo e existem várias formas de se enxergar e diagnosticar esse medo. E ela coloca aqui também que a educação no lar. Os pais muito castradores, negligentes, não raro, esmagam a personalidade do educando durante o trânsito infantil. Então, aqueles pais que
que castram muito os seus filhos, que não permite que o seu filho demonstre quem ele realmente é. E aí, muitas das vezes, a gente peca na intenção de errar. A gente acha que está educando e, na verdade, a gente está castrando. E aí, depois de um certo tempo, pode ser que aconteça daquele jovenzinho, ou quem sabe já um futuro adulto, aflore nele uma insegurança, muito medo, não quer se expor, ou quando está na escola evita os amigos, fica mais num canto. E aí, mas por que ele está assim? Por que ele é assim? E muitas das vezes, a maioria, de repente, não procura entender o que está acontecendo, de onde vem, e muitas das vezes é essa forma de educar castrando. Porque nós, pais, futuros pais, a nossa missão é de estar junto daquele serzinho, educando, mostrando para aquele ser o bem e o mal, o certo e o errado. Fazendo isso de uma forma amorosa. Mas a partir do momento que ele comete um erro e você castra e não pode, isso não existe, ele fica meio, né? Ele já não começa a demonstrar, olha, eu quero fazer isso, mas mamãe e papai não deixam. Eu não faço, não é porque mamãe e papai explicou e eu entendi que está errado. Eu não faço porque mamãe e papai disse que não pode. E aí, futuramente, quando não está mais debaixo das asas do papai e da mamãe, aí ele realmente mostra como é. E aí as pessoas falam assim, puxa, mas como mudou? Era uma criança tão recatada, uma criança tão educada, uma criança tão assim, e agora se mostra um jovem dessa forma. Muitas das vezes, pode ser que a resposta para isso esteja na educação. Ela coloca para a gente também que insinua-se o medo de forma sutil, aparentemente lógica. Quantas e quantas vezes, eu me enxergo nisso, quantas e quantas vezes a gente não canta uma canção de ninar, ou pelo menos cantava, né? Para o nosso bebezinho, assim, dorme neném do meu coração, se você não dormir, vou chamar o bicho-papão. O boi, boi, boi da carapeta, pega essa criança que tem medo de careta. E aí aquele bebezinho está ouvindo aquilo ali, vai ouvindo, o boi vai me pegar da cara preta, tem medo de careta, e aquilo vai ficando ali no subconsciente da criancinha. A criancinha dorme. Muitas e muitas vezes tem pesadelos, né? Pesadelos horríveis, e acorda durante a noite, e a mãe, mas o que aconteceu? E o pai, nossa, o que é isso? E aquilo pode vir a crescer, e muitas das vezes não se dá conta de que você, que ama tanto aquele serzinho, mas você está incutindo esse medo e esse desarranjo nele. Então, a gente precisa também prestar muita atenção nisso. Lá, né, nos tempos de antigamente, a gente achava isso normal, era uma cantiga de ninar. Hoje, a gente já descobriu que existem tantas cantigas bonitas para a gente cantar para o meu bebezinho, existem tantas musiquinhas, tantos sons que você coloca e acalma o coração, acerena a mente. Por que cantar que o boi vai pegar, que a loura do banheiro vai pegar, que o homem do saco vai pegar? Então, também a gente precisa prestar muita atenção para que a gente não seja a causa do medo dos nossos queridos amados. Bom, ela coloca também que na psicogênese dos estados fóbicos em geral, não se pode descartar a anterioridade existente do ser. Aqui ela fala sobre a reencarnação, né, gente? Então, todos nós trazemos uma bagagem enorme de vidas passadas, né? Tudo que a gente vivenciou está guardado dentro de nós, está guardado ali no nosso inconsciente. Algumas situações começam, né, fazem um ensaio para aflorar nessa encarnação. Então, muitas vivências que você teve, muitas situações que você vivenciou, aonde no momento, naquela vida não foi descoberto, mas que você agiu de uma forma não correta, mas ninguém descobriu, né? Chegou o momento, você partiu, morreu, desencarnou, voltou para o plano espiritual e agora retorna. Mas aquilo precisa ser resolvido. E aí você se vê às voltas com fobias, a volta com insegurança, às voltas com medos que você não sabe de onde vem.
E aí você começa a se perguntar, por quê? O que aconteceu? Você começa a procurar. Bom, quando bebê, eu fui bem recebida pelos meus pais, muito amada, tive uma criação muito bacana, muito amorosa, eles souberam me dar uma ótima educação. Por que agora que eu já estou formada, eu já estou com a minha vida mais ou menos caminhando bem, pronto, desabrocha em mim essa insegurança, esse medo? Tem gente que tem medo de gente. Vocês sabiam disso? Tem gente que tem medo de gente. Tem gente que tem medo de ficar dentro de um quarto fechado. Tem gente que não dorme com a luz apagada. São medos aparentemente injustificáveis, mas que se a gente for procurar lá no passado, existe uma razão de ser, existe uma causa. Então ela alerta para isso também. E ela aborda também que o autodescobrimento, e ela fala sobre o autodescobrimento que todos nós precisamos, necessitamos trabalhar, em se autodescobrir. Então, eu estou vivenciando um momento de muita insegurança, com medo de tudo, não tenho coragem de me expor, não tenho coragem de falar dos meus sentimentos, não tenho coragem de abordar ninguém. E aí eu preciso começar a me questionar, por que isso? Se eu não consigo fazer essa abordagem sozinha, eu comigo mesma, e eu acho que é raro as pessoas que conseguem, mas o ideal é que se procure um profissional, né, gente? Existem profissionais maravilhosos para tratar, para cuidar da nossa psique. Então, que a gente procure um profissional. Hoje em dia existem profissionais que atendem pela internet, online, atendem ali no atendimento físico, e a partir do momento que a gente se predispõe a se descobrir, a se conhecer, a coisa começa a acontecer. Por quê? Para a gente modificar uma situação de dor, uma situação de medo, uma situação aflitiva, em primeiro lugar, a gente precisa perceber que ela existe. Enxergar, não existe, eu estou passando por isso e eu quero modificar isso. E esse é o primeiro movimento, o seu autodescobrimento, você se descobrir. E a partir daí, você começa a se tratar, começa a fazer os atendimentos, começa a procurar nós espíritas, né? Dentro da doutrina espírita, a estudar. Existem livros maravilhosos aí, que aí aos pouquinhos a gente vai conseguindo trabalhar isso. Porque a reencarnação é para isso, né, gente? A reencarnação é para a gente se trabalhar aquelas questões que foram mal direcionadas, que não estão muito bem dentro de nós, mas para isso a gente precisa diagnosticar essas situações. Bom, a Joana também coloca para a gente o seguinte: conhecendo o fator responsável pelo medo, antepor-se-lhe-á a confiança nas causas positivas, que resultarão em futuros equilíbrios de fácil aquisição. É exatamente o que a gente está falando. O medo é inimigo mórbido, que deve ser enfrentado com naturalidade através do exercício da razão e da lógica. Entre as várias expressões de medo, ressalta o medo da morte. Quem não tem medo da morte? Outro dia eu perguntei para um amigo muito estudado, um amigo muito inteligente, que eu admiro bastante. Perguntei para ele, qual é o seu medo? E ele respondeu para mim, Néia, os meus medos são assim, bem específicos. Eu tenho medo de barata, tenho medo de rato, tenho medo de cobra. Ele fugiu pela tangente, porque a gente sabe que existem medos dentro de nós e um deles é o medo da morte. Hoje mesmo, conversando também com uma pessoa, ela falou assim, não, eu não tenho medo da morte, eu só tenho medo da forma como eu vou morrer. E aí eu coloquei, mas quando a gente pergunta, você tem medo da morte? A gente está falando exatamente disso, né? Não é da situação de você sair de um plano e ir para o outro, porque isso é algo natural. A gente já vivenciou isso várias e várias vezes, não será a primeira vez. Mas o medo é exatamente esse, o que vai acontecer, o que antecede e o depois. E Joana coloca para a gente que esse medo da morte,
A gente deve muito à educação castradora que a gente teve, lá no passado, onde colocavam para a gente, ó, se você for bom, você quando morrer vai para o céu. Se você for mal, você vai para o inferno. Então tudo isso foi incutindo um medo na gente, e quando a gente fala em morrer, nossa, morrer, ir para o inferno, só fogo. E aí, né, por mais que você não consiga trazer isso para o seu entendimento, isso está lá dentro da gente, porque isso foi durante muito e muito tempo colocado para nós, ó, quando morrer você vai para o inferno, se você não foi bom. E a gente olha e fala assim, nossa, eu não fui boa, eu cometi vários erros aqui e tal, então eu vou para o inferno. Olha o medo aí. O medo da morte, todos nós temos, mesmo aquele que diz que não tem. E outro medo também que a Joana não aborda aqui, mas uma pequena pesquisa que eu fiz, e foi colocado também por muitas pessoas, é o medo de falar em público. Muita gente tem muito medo de falar em público. Então eu vou chegar aqui na frente das pessoas, vou começar a falar, as pessoas estão olhando para mim, estão me investigando, é como se a pessoa estivesse enxergando o meu interior, e isso me causa muita apreensão. Por quê? Né? Porque se existe algo dentro de você que você não quer, ou que você teme que passe para as outras pessoas, então vamos trabalhar isso. Por que esse medo de se expor? Tem pessoas, óbvio, que não gostam, é porque não gosto, eu prefiro escrever, eu prefiro ligar, né, e tal, mas me colocar assim na frente das pessoas, falar, é muita exposição, eu não estou preparada para isso. Procure entender por quê, né? Procure entender, existe uma razão para isso. Então, o medo da morte e o medo de falar em público, na pesquisa que eu fiz, foram os dois medos assim que as pessoas mais temem. Mas Joana coloca para a gente que a psicologia transpessoal, lidando com o ser psíquico, o ser espiritual, sabe-o em processo de evolução, entrando no corpo, né, a reencarnação, e dele saindo a desencarnação, da mesma forma que o corpo se utiliza de roupas que lhes são necessárias e dispensáveis conforme as ocasiões. Então, nós estamos aqui hoje vivenciando nesse corpo físico, mas já vivenciamos em vários outros corpos. Já temos uma história grandiosa, já erramos muitas vezes e já acertamos muitas outras. Hoje nós somos o resultado do que já fomos antes. Então, se eu hoje sou o resultado do que eu já fui antes, e se eu hoje percebo que existem fobias em mim, que me travam, que não me permitem, de repente, fazer aquilo que eu gostaria de fazer, por causa dessa fobia, por causa desse medo. Se eu diagnostico isso em mim, então que eu trabalhe para modificar isso, porque se eu não consigo perceber aonde está a causa disso, pode muito bem ser de uma reencarnação passada. E aí a gente, dentro da doutrina espírita, através da psicologia transpessoal, a gente tem ferramentas para trabalhar isso e se livrar disso. Afinal de contas, a reencarnação é uma grande bênção de Deus para que a gente evolua, para que a gente cresça e para que a gente aprenda a lidar com os nossos erros e os nossos acertos. Bem, eu vou parar por aqui, agradecendo a casa pela oportunidade, mais uma vez, e agradecendo a Joana por tão belos ensinamentos, e deixo aqui a sugestão para quem ainda não leu esse livro, Ser Consciente, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, que leia, e quando tiver oportunidade, estude, porque esse livro realmente nos desnuda para nós mesmos e é uma ótima ferramenta para a gente se autodescobrir. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, que todos estejam em paz. Obrigada.